Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que sacerdote por excelência, Jesus nos ensina que todo tempo e todo lugar são propícios para a prática do bem. Então, a primeira leitura de hoje está em Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 3, depois o versículo 15 a 17. Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 3, depois o versículo 15 a 17. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas tendo jeito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque deles assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, essa primeira leitura, mostra pra gente, que Jesus é sacerdote por excelência. Ele veio, justamente para salvar a humanidade, Então, aqui está falando, sobre justamente esse trecho aqui, Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava do combate contra os reis e o abençoou. Então, aqui fala justamente sobre o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o sacerdote por excelência é Jesus. Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, fazer o que Ele nos pede, que nós possamos sempre praticar o bem, ajudar, realmente a quem precisa. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, acolher, Cristo no nosso coração, tá certo? Acolher, o Evangelho e dar testemunho dele, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 6. Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 6. E outra vez, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E este a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então, essa leitura do Evangelho, mostra pra gente, que a sinagoga, era um espaço, onde se ensinava a lei de Deus e se faziam orações, Então, Jesus está lá, e ele interrompe o costumeiro rito, e coloca no centro, o homem da mão mirrada, e aí cura, esse homem, Então, aí, depois disso, ele dirige a todos uma pergunta cuja resposta era o óbvio, mas ninguém abriu a boca, E aí ele pergunta, no sábado, porque antigamente, as pessoas guardavam o dia de sábado,
né? Hoje nós guardamos o domingo, mas as pessoas guardavam nessa época o dia de sábado. E aí Jesus pergunta: no sábado, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer, né? Então, Jesus, ele devolve a saúde, né, completa aquele homem, né? E aí todos ali ficaram maravilhados, né? E aí, né, os fariseus, né, retiram-se da sinagoga, infelizmente não convertidos, né? Em vez de prestarem honras a Deus, em vez de dar glórias a Deus, né, pelo fato de Jesus ter devolvido a saúde àquele homem, eles foram até os herodianos, né, para tramarem, né, a morte de Jesus, infelizmente, né? E aí Jesus ele fica com um olhar de tristeza, de indignação, né, sobre esses homens, porque eles infelizmente não entenderam a missão dele, né? Eles não entenderam que Cristo veio justamente para isso, para salvar a humanidade, né? Ele é a concretização do projeto salvífico de Deus. E, infelizmente, algumas pessoas não entenderam isso. Então, que nós possamos dar testemunho de Cristo a todos, né? Nós devemos, a exemplo de Cristo, né? Todo lugar e todo tempo, né, são propícios para a prática do bem, né? Jesus nos mostra isso, nós devemos também, né, colocar isso em prática sempre, cada vez mais, tá certo? A gente deve fazer sempre o bem na vida de todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.